Boa noite! Está entrando no ar o Pensar Educação, Pensar o Brasil. Eu sou a Bárbara Altivo e estou muito feliz de estar com vocês nesta segundona. Mando um abraço daqui de Divinópolis, gente, também conhecido como Divinópolis, tá? Para os mais íntimos. Aí eu mando esse abraço para cada pessoinha que está nos acompanhando. Esse programa é uma parceria da Rádio FMG Educativa com a Faculdade de Educação, o Departamento de Educação Física, o Departamento de Comunicação Social e o Colégio Técnico, todos da UFMG. Muito boa noite para você que nos escuta na Rádio UFMG Educativa, no 104,5, e olá para vocês que nos escutam em qualquer hora e lugar através do nosso site pensareducação.com.br. Galera, esse programa está sendo gravado. Por enquanto, estamos numa fase de transição para o presencial e, enquanto isso, faremos assim. Cá estou eu gravando esse programa numa manhã de sexta-feira, fresca, aqui no interior de Minas. As entrevistas e os quadros também são gravados. Preparamos tudo com muito carinho para vocês. Vamos lá! Chamada geral, escute só o que vai rolar no programa de hoje do Pensar Educação, Pensar o Brasil. Na nossa primeira hora de programa, teremos Pensar Jovem, Fazer Sentido do Cefet-MG. O tema será Por que votar? Educação, Política e Cidadania, que entrevista Leandra Martins. A Leandra Martins é doutora em Educação pela UFMG e gerente de Educação para a Cidadania na Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Olha que chique! Esse tema é muito importante, né? Por que votar? Depois a gente segue, bate-papo com o professor Luciano Mendes sobre o seu novo livro A Morte do Professor e o seu lançamento presencial na semana que vem, que vai rolar na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais. A gente traz todas as informações sobre o livro e sobre o lançamento para vocês. Fiquem aí. Depois a gente vai para o Valorizando o Saber, nossa coluna da PUBH, que hoje discute sobre a luta dos trabalhadores e trabalhadoras marcada no dia 1º de maio. Pensando Bem, a coluna do Sindiúti BH. Hoje, o diretor estadual e coordenador do Departamento de Comunicação do Sindiúti, professor Paulo Henrique Santos Fonseca, fala sobre a luta da educação pela aplicação do reajuste de 33,24% do piso salarial e contra os projetos do governo do estado de precarização da educação pública intitulados Mãos Dadas e Somar. Super importante essa fala do Paulo Henrique Santos Fonseca. Para finalizar o nosso programa bonitão de hoje, teremos os destaques do jornal Educação e Pauta com nosso amigo Sander e a Agenda da Educação, que traz a programação semanal no campo educacional brasileiro, em especial das iniciativas parceiras do Pensar Educação. Teremos o lançamento do livro A Morte do Professor, de Luciano Mendes, na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, além de outros destaques, por exemplo, a UFMG Jovem, que recebe inscrições de trabalhos das escolas mineiras de educação básica, e a Biblioteca Universitária da UFMG, oferecendo treinamentos gratuitos sobre bases de dados científicos. É isso, pessoal! Tá imperdível o programa de hoje. Pensar Jovem, Fazer Sentido, Cefet-MG, a voz dos alunos das escolas públicas. Iniciamos mais uma edição do Pensar Jovem, Fazer Sentido aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil. E hoje quem está com a gente é a coordenadora Carla Barbosa Moreira. Boa noite, Carla! Boa noite, Bárbara. Boa noite, ouvintes da Rádio FMG Educativa e do programa de extensão Pensar Educação, Pensar o Brasil. É um prazer enorme estar de volta com o Pensar Jovem, Fazer Sentido,
um programa também de extensão do Cefet-MG, e dizer que essa parceria, né, que se consolida a cada ano, ensina muito para a gente, para os nossos jovens estudantes, e coloca aí uma série de questões em circulação, não só com a proposta de divulgação do conhecimento, em ensino, pesquisa e extensão, mas também a possibilidade de ampliar espaços enunciativos para que os jovens estudantes aí mostrem suas reflexões, suas produções artísticas, culturais, literárias, seus projetos, né, de iniciação científica e de participação em diversos eventos técnicos e científicos também. Então, é sempre um prazer falar e discutir os temas que são relevantes para eles, e por isso temos como novidade também neste ano algumas parcerias que nos deixam muito felizes e honrados. É o caso da Escola Municipal Bento Machado Ribeiro, representada aí pelo extensionista, pelo professor extensionista Lucas Mariano, e a Escola Estadual Professor Alisson Pereira Guimarães, representada pela professora extensionista Elaine Daiane de Oliveira. E essa participação ainda me deixa mais feliz, porque foi a escola onde eu fiz, né, o ensino fundamental, ali no bairro Alípio de Melo. Então, um forte abraço também. Gostaria de deixar para todos os estudantes e colegas dessa escola, dessa instituição e do bairro também, onde eu cresci. Uma outra participação importante é o Parlamento Jovem, um projeto muito bacana da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, representado hoje aqui no programa com a gente por Leandra Martins. Muito obrigada, Leandra, por sua participação, por sua disponibilidade e pelo tanto que a gente está aprendendo também com vocês. O tema do programa de hoje foi escolhido, né, como sempre, pelos extensionistas do Pensar Jovem Fazer Sentido, e tem uma importância enorme na atualidade. Por que votar, educação, política e cidadania? A proposta principal do Pensar Jovem é justamente propiciar que dúvidas, questões, que saberes em construção, que debates sejam feitos em relação a temáticas que esses jovens e adolescentes considerem relevante aí do ponto de vista social. Então, são temas que contribuem para a formação, né, para a discussão de direitos, né, e da democracia, defesa da democracia nas instituições, nas comunidades, né, e nas escolas aí de Minas Gerais. Então, sem mais delonga, passo a bola aí para esses jovens estudantes, né, e para esse programa que ficou muito bacana. Um abraço a todos. É sempre um prazer recebê-los, Carla. O programa de hoje foi produzido pelos extensionistas Ana Santos, Bárbara Soares, Dalmo Busato, Isabelle Teotônio, Jaqueline Araújo, Jéssica Claudino, Natália Roberta e Sabrina Gonzaga. Orientação por Carla Moreira. No próximo bloco, seguimos com o Pensar Jovem. Não sai daí! Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Rádio FMG Educativa. Olá, eu sou Luísa Glória e gostaria de convidar você para nos acompanhar no programa Conexões, Ciência, Cultura e Cidadania, de segunda a sexta, das 10 da manhã ao meio-dia. Conexões você só ouve aqui, na UFMG Educativa 104,5 FM, a estação do conhecimento. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Pensar a Educação, Pensar o Brasil está de volta. Muito boa noite para você que nos escuta. Nesta segunda-feira que abre o mês de maio de 2022 com novos ares.
É isso! Hoje a nossa sala tá cheia de participantes especiais. Está rolando o Pensar Jovem Fazer Sentido. Pensar Jovem, Fazer Sentido, Cefet-MG, a voz dos alunos das escolas públicas. Quem também está com a gente nesse programa é a Ana do Pensar Jovem. Boa noite, Ana! Boa noite, Bárbara. Boa noite, ouvintes do Pensar Jovem e da Rádio FMG Educativa. É muito bom estar de volta ao Pensar Educação, Pensar o Brasil. Esperamos continuar neste ano através dessa nossa parceria incrível, promovendo debates e evidenciando reflexões importantes sobre as diversas temáticas que envolvem e impactam as nossas vidas enquanto jovens estudantes. E por falar nisso, o assunto do programa de hoje não tinha como ser outro, né? Afinal, nesses últimos meses acompanhou-se uma enorme mobilização nas redes sociais, apoiada inclusive pelo Tribunal Superior Eleitoral, para que os jovens tirassem o título de eleitor. Isso aconteceu após tribunais regionais eleitorais terem registrado em toda a série histórica computada pela Justiça Eleitoral a mais baixa procura pelo documento na idade em que votar ainda é facultativo. É então com o objetivo de compreender melhor esse cenário ambíguo que, por um lado, sinaliza uma maior preocupação com a política e que, por outro, revela a necessidade de uma educação voltada para a cidadania, que decidimos trazer como tema do programa de hoje as seguintes inquietações. Por que votar? Como se dá a correlação entre a educação política e a cidadania? No Brasil, os jovens com 16 anos ou mais têm o direito de votar, conforme estabeleceu a Constituição de 1988. Todavia, a obrigatoriedade eleitoral vem apenas com os 18 anos. O voto facultativo aos 16 anos foi uma conquista do movimento estudantil que, após enfrentar décadas de opressão da ditadura militar e depois de muito pressionar a sociedade e os parlamentares, conquistaram o sonho de ver a juventude brasileira alcançar o direito de ir para as urnas e escolher seus representantes políticos. Bom, neste ano de 2022, em que importantes cargos eleitorais estarão em disputa, muitos jovens maiores de 16 anos encontram sem dúvida se devem ou não adiar a decisão de votar pela primeira vez e possuem como grande desafio a responsabilidade de se posicionar frente a essa escolha. Para entender melhor, então, a relevância por trás da decisão de votar ou não votar por parte da juventude, convidamos para nos ajudar a doutora em Educação pela UFMG e gerente de Educação para a Cidadania na Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Leandra Martins. Boa noite, Leandra. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Boa noite, Ana. Boa noite, ouvintes do Pensar Jovem, da Rádio FMG Educativa. É um prazer, eu agradeço o convite de estar aqui batendo esse papo sobre política e cidadania, juventude. Estamos imensamente felizes por te receber, Leandra. Mas vamos então tentar entender as coisas pelo começo. Quais são os cargos eleitorais em disputa neste ano? Bom, esse ano nós vamos eleger representantes de 5 cargos. No Poder Executivo, a gente elege presidente da República e o governador. E para o Poder Legislativo, nós vamos eleger senador, deputado federal e deputado estadual. Então, temos a tarefa aí de pensar naqueles que melhor irão representar nossos ideais de política pública e de melhoria aí para a nossa sociedade. Acabamos de compreender sobre o cenário eleitoral de 2022, mas uma dúvida ainda persiste. Leandra, na sua percepção, qual a relevância dessa discussão toda sobre a emissão do título de eleitor por parte da juventude? Qual a necessidade de votarem na situação em que essa escolha ainda é facultativa? Bom, o voto é um exercício importante de cidadania, embora não seja o único.
motivar a juventude para participar das eleições tem, na minha opinião, um grande significado, porque é dizer para esses jovens que eles podem fazer parte de um processo de mudança. É convidá-los a ter um protagonismo na escolha dos representantes que vão trazer para a agenda pública a discussão de questões que impactam muito no bem-estar da sua comunidade, da sua família. Eu estou falando de educação, trabalho, de formação profissional e tudo isso que, se for devidamente ofertado pelo Estado, pode abrir um campo de possibilidades enorme para as nossas juventudes. Então, esse jovem que tem a chance de escolher quem vai tomar decisões que afetam seriamente a sua vida, deve considerar essa oportunidade e usufruir do seu direito de eleitor. A Constituição Federal estabelece que o poder emana do povo, ou seja, o cidadão é titular do poder, não sendo sua ação política esgotada no ato de votar. Leandra, de que outras maneiras o cidadão pode participar efetivamente da política? Primeiro, eu queria comentar sobre a importância da gente ver a política como algo muito presente no nosso dia a dia, a ponto da gente fazer política sem perceber. Porque quando eu estou discutindo melhorias para a minha turma, para a minha escola, para o meu bairro, quando eu estou debatendo no Grêmio, no sindicato, na associação, nos conselhos, eu estou fazendo política. Participar dos momentos de discussão e de decisão das coisas que nos afetam é um exercício político e riquíssimo. Essa ideia de que política está ligada só à corrupção, a atos ilícitos, é algo que precisamos superar, porque isso nos distancia. Tá, mas e quando eu quero ir além? Quando eu quero chegar mais perto da Câmara Municipal da minha cidade, da Assembleia de Minas, da Prefeitura, do Senado, da Câmara dos Deputados Federais, né? Eu posso? Sim, a gente pode, a gente deve. Todos esses órgãos, a maioria tem se preocupado em elaborar, em construir vários canais de participação. Na Assembleia, nas câmaras, né? Muitas câmaras municipais mineiras têm tido essa iniciativa. Então, por exemplo, na Assembleia, a gente realiza um trabalho em parceria com várias câmaras municipais mineiras, que é o projeto Parlamento Jovem de Minas, e esse projeto ele mobiliza os estudantes do ensino médio para discutirem e apresentarem propostas para o Legislativo. São propostas ligadas a algum tema de relevância social que eles mesmos escolhem. Este ano, por exemplo, estão discutindo saúde mental dos jovens. E um dos frutos dessa participação é um documento que eles votam e entregam à Comissão de Participação Popular da Assembleia. Mas o legado mais gratificante é ver como esses jovens se descobrem cidadãos políticos, participativos e atentos à agenda pública da sua cidade, do seu estado. E alguns, inclusive, decidem ingressar na vida pública, decidem ser candidatos. Então, a participação é além das urnas. Ter a sociedade, né, participando aí da vida pública já é preocupação de muitas casas legislativas e do executivo também. E onde não existir iniciativas que envolvam a população, a gente precisa cobrar. Porque mesmo escolhendo nossos representantes, não adianta pensar que durante 4 anos eles irão saber exatamente o que cada comunidade precisa. As realidades da população são diversas, são variadas, e é fundamental que os cidadãos se aproximem dos seus representantes para apresentar suas demandas, para acompanhar os seus atos e acompanhar a execução das políticas públicas na educação, no transporte, na saúde e de tudo isso que organiza a nossa vida.
Obrigada pela participação, Leandra. Tenho certeza que todas as nossas dúvidas foram sanadas. Agora vamos fazer um breve intervalo aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil, ao som de Senhor Presidente Projota. Created with free version for non-commercial use. A gente paga pra nascer, paga pra morar, paga pra perder, a gente paga pra ganhar, paga pra viver, paga pra sonhar, a gente paga pra morrer e o filho paga pra enterrar. Vontade a gente tem, mas não tem onde trabalhar. Justiça a gente tem, mas só pra quem pode pagar. Coragem a gente tem, mas não tem forças pra lutar. Então a gente sai de casa sem saber se vai voltar. E aí vem vocês pegar o que é nosso direito. Crime não é mais crime quando é um crime bem feito. Viver dessa maneira é algo que eu não aceito. Enquanto isso o povo chora sem ter onde morar. Mas existe uma chama acesa dentro do peito, porque já não dá mais pra se viver desse jeito. Quando o povo explodir vai ser só causa e efeito. Efeito que abastece meu pulmão e me dá forças pra cantar. Senhor presidente, esse país tá doente, nosso povo já não aguenta mais. Created with free version for non-commercial use. Como você se sente ao ver a fila dos nossos hospitais? Senhor presidente, até queria que a gente se entendesse, mas não sei como faz. Porque essa noite se foi mais um menino ali na rua de trás. Esse é o meu país tão lindo que não tem furacão. De um povo que ainda segue órfão do seu pai da nação. De uma pátria mãe solteira da sua população, onde o salário vale menos do que o preço do pão. Dorme um menino de rua descansando seus pés, viajando pra lua num papelote de 10. Ó pátria amada e mal amada por filhos infiéis. Digas quem te comandas que eu te digo quem és. E aí vem vocês pegar o que é nosso direito. Crime não é mais crime quando é um crime bem feito. Viver dessa maneira é algo que eu não aceito. Enquanto isso o povo chora sem ter onde morar. Mas existe uma chama acesa dentro do peito, porque já não dá mais pra se viver desse jeito. Quando o povo explodir vai ser só causa e efeito. Efeito que abastece meu pulmão e me dá forças pra cantar. Senhor presidente, esse país tá doente, nosso povo já não aguenta mais. Senhor presidente, como você se sente ao ver a fila dos nossos hospitais? Senhor presidente, até queria que a gente se entendesse, mas não sei como faz. Sei como faz, eu não sei, porque essa noite se foi mais um menino ali na rua de trás. Created with free version for non-commercial use. Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. O FMG Educativa. Ai, ela anda tão seca comigo. Logo ela, que era doce. É, mas tem me dado uns gelos. Jura? Sempre foi tão transparente. Diz que desperdiço sua companhia, que gasto ela à toa e que não dou o valor que ela tem. Cuidado, não vai deixar tudo ir pelo ralo. Trate bem a água. Uma iniciativa da Rádio UFMG Educativa. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Pensar Jovem, fazer sentido. Cefet MG, a voz dos alunos das escolas públicas. Estamos de volta com o Pensar Jovem, aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil. E agora, quem vai falar com a gente são os alunos Dalmo Busato e Sabrina Gonzaga. Boa noite, Dalmo. Boa noite, Sabrina.
Oi pessoal, boa noite. Meu nome é Dalma Busato e junto com a Sabrina Gonzaga nós vamos ouvir agora a opinião de alguns estudantes do ensino básico sobre cidadania, eleições e juventude. E a primeira pergunta é: por que votar? Votar também se aprende na escola? Nós convidamos então a estudante Yara Nathalie para responder. Primeiramente, boa noite, ouvintes. Eu me chamo Yara Nathalie Lodeiro Malfacini, estou no 9º ano e estudo na Escola Municipal Bento Machado Ribeiro. É um enorme prazer poder participar desse programa. Eu acho que os jovens deveriam votar não só pelo poder de escolha sobre quem ficará no comando de nosso país, mas também para, de alguma forma, garantir um futuro melhor para todos nós brasileiros. Votar não se aprende na escola, mas também não é tão difícil de se aprender. Como hoje em dia temos muito acesso à internet, podemos usar isso a nosso favor e pesquisar como deve se votar da forma certa. Vamos ouvir também a resposta do estudante Helder Samuel. Boa noite, Helder. Oi, eu sou o aluno Helder da Escola João Paulo I. Eu tenho 16 anos e acredito que o voto é uma grande ferramenta de poder para mim, como jovem. Saber que eu estou incluso dentro de uma decisão tão importante que é eleger alguém, seja para presidente, deputado, é muito importante para mim, sentir que eu estou fazendo parte de algo. Mas eu não acredito que hoje a escola tenha me influenciado a conhecer o voto dessa maneira. Ela me ajudou a ver o voto de uma outra forma. Ela me ensinou a ir lá, colocar um número e voltar para casa, mas não analisar quem que é a pessoa que está por trás daquele número. Quem é o político que eu estou indo eleger? Então eu acho que existe uma falha aí. Mas com certeza o voto para mim hoje como jovem é uma das coisas mais importantes, por esse sentimento de fazer parte de algo. Então, tirar o título, votar, para mim é uma coisa importantíssima hoje. Vamos agora para a nossa segunda pergunta. Pensando no contexto atual de eleições e da importância que as redes sociais têm nas nossas vidas hoje, como nós podemos buscar informações de forma segura e confiável e não propagar as fake news nas mídias? Na minha opinião, não devíamos simplesmente ler e acreditar naquilo que a gente leu. Deveríamos tentar buscar na internet, em pessoas que confiamos, de confiança na internet, para ver se aquilo mesmo aconteceu, se não é uma notícia fake, de buscar mais informações, reportagens e notícias do governo, para ver, porque se cairmos nessas notícias fake, podemos eleger alguma pessoa que não é tão confiável quanto descreveu. Não devemos colocar nossa capacidade só em uma opinião. Podemos colocar em diversas e ver o que é verdade e o que é notícia fake. Não devemos simplesmente cair numa coisa que não está tão firmemente assim, não está tão sólido. Uma coisa que você leu no Facebook, no Instagram, pode ser não verdade, pode ser uma notícia fake. Tanto é que quando lemos alguma coisa, precisamos pesquisar a fundo antes de comentar, antes de repostar, antes de bloquear, porque pode ser uma coisa muito importante ou talvez pode ser uma coisa que não vale tanto a sua atenção. Muito obrigado pela sua participação, Noara. Vamos ouvir também a opinião da estudante Sara. Seja bem-vinda, Sara. Através de fontes seguras, fontes verídicas, fontes confiáveis, porque principalmente nessas épocas de eleições, as pessoas não se preocupam muito com os fatos, elas se preocupam muito em verificar os fatos, elas só recebem as informações e saem compartilhando. Isso é realmente triste, porque não deveria ser assim. Eu acho que as pessoas deveriam se preocupar mais em verificar as fontes, verificar as informações, e não simplesmente acreditar no que a tia Neuza mandou pra ela, entende?
Mas e você, Yara? O que pensa sobre isso? Assim como eu citei antes, podemos utilizar a internet a nosso favor e pesquisar em sites e fontes confiáveis e que nos passem segurança sobre o que desejamos saber. Vale ressaltar que criar e espalhar notícias falsas é crime. Se você não tem conhecimento sobre X assunto, também não deveria se achar no direito de falar e opinar sobre ele. Caso você receba alguma notícia duvidosa no WhatsApp ou em qualquer outra rede social, o melhor a se fazer é apagar e fingir que nada aconteceu. Caso você insista em querer opinar sobre, pesquise em fontes confiáveis e veja se é verdade o que está sendo dito ali. Agora, queridos ouvintes, vamos para a nossa terceira pergunta. A educação é a mais poderosa ferramenta de transformação que nós temos na sociedade. Pensando nisso, a educação do nosso país compromete a formação de novos eleitores conscientes e que façam um bom papel enquanto eleitores na sociedade? Hoje, eu entendo que a falta de apoio e orientação nos espaços de educação torna o eleitor um submisso às orientações e às campanhas de políticos que muitas vezes só trazem promessas rasas. E eu acredito que isso faz com que o eleitor vote no candidato que está sendo favorecido naquele momento, o que com muita frequência é um candidato sem compromisso com a verdade, e a escolha de deputado, presidente, vai se tornando uma decisão de fachada para o eleitor. Ele simplesmente vai atrás daquele candidato que está ganhando naquele determinado momento e não busca informações dentro da política sobre aquele candidato. Muito obrigada pela sua participação, Helder. Muito importante isso. E você, Sara, o que pensa sobre? Eu entendo que sim, pois, no meu ver, o Brasil é um país muito seletivo nessa questão de educação. Porque se você é uma pessoa mais de uma classe mais baixa, né, de uma classe mais pobre, você não tem o mesmo acesso à educação que uma pessoa de uma classe mais alta tem. Né? Não tem o mesmo acesso ao conhecimento que uma pessoa de uma classe mais alta tem. Então é muito triste isso e muito preocupante também, porque a maioria do Brasil é dessa classe mais baixa, dessa classe mais pobre. Então, quando a maioria não tem acesso ao conhecimento, acaba que a maioria vota errado, a maioria acaba votando em político ruim, político corrupto, um político preconceituoso, por não ter o devido conhecimento que deveria ter, entende? É verdade, Sara. A Luara também opina sobre essa temática tão importante nesse momento. A educação no Brasil, eu não acho que compromete, eu acho que, pelo contrário, eu acho que eles nos ajudam a conhecer mais os nossos políticos, para que os eleitores entre 16 e 18 anos possam ter mais conhecimento de quem vão votar, porque também não podemos deixar o país na mão de qualquer um, né? E também não podemos só votar porque é um conhecido, pelo contrário, temos que votar porque vai ser quem nos ajuda a ser um país melhor. Nós agradecemos então a participação de todos vocês, jovens, e é isso, até o próximo programa. Que legal essas opiniões, né, pessoal? Obrigada a todos os alunos que participaram. Agora vamos para um rápido intervalo ao som de Geração de Pensadores, MC Garden e Fábio Braza. Voltamos já! Aqui é MC Garden, Fábio Braza. Essa é para os críticos de pensamentos paralíticos que pensam que política é só para políticos. Será que não é nítido que o ato ilícito é um fato intrínseco? Vivemos um problema cíclico, hídrico, e você aí à espera do fim bíblico, apocalíptico. Não seja cínico, todos que vivem do mínimo, todos que o dízimo já dízimo. Quem que é o síndico e quem que o indicou? É hora de lutar pelo que se reivindicou. Porque a luta é luta, tem que ter uma conduta de quem não fica usando o sistema como desculpa, pois isso dificulta ter a mente culta. E se a vida vai ruim, de quem que é a culpa? A culpa é do governo
que conta, lorota. A culpa é nossa que toda vez vota. A culpa é da mídia que mostra indecência. A culpa é nossa que dá audiência. Falta consciência, não tomaram providência. Me surpreende se isso mudar. Exibem saliência, mas tenha ciência que isso não vende se tu não comprar. Sempre foi assim, não vai ser diferente. Depois quero ver você vir reclamar de quem foi eleito presidente. Pois pra mim, o Brasil não vai pra frente. Enquanto a gente achar que a culpa é só deles e nunca da gente. Filhos da pátria, não se acovardem. Vem lutar com Fábio Braza e MC Garden. Revolução sem precisar de um fuzil. Geração de pensadores, isso também é Brasil. A massa segue cega, a massa cega segue. Amassando os planos de mudança da sua vida. A massa segue muda, na marcha que não muda. Tento tirar a mordaça dessa massa desunida que acha que tá firmeza, que o país tá uma beleza. Mas seu candidato só governa pagando desempresa. Que financiou a campanha, eleitores só apanha. Enquanto empreiteiras e banqueiros são quem ganha. O povo se acanha, fica fazendo manha. E você ainda chorando com a derrota pra Alemanha. Não é por 171, o que mata são os 171. Que rouba até não poder mais. Pecados capitais em busca de capital acabaram com a Petrobras. Cadê o dinheiro das escolas e hospitais? Porque eles querem matar nossos ideais. Fundamentalistas radicais ainda pedem a volta dos generais. Ei, meu senhor, faça algo que preste e não fique jogando toda a culpa no Nordeste. Para, cara, para. O vai pedir intervenção quando estiver no pau de arara. Ser brasileiro não é ter certidão. Brasileiro em primeiro é ser cidadão. Isso não é torcer pra seleção no mundial. É entender que lutar não é opção, é obrigação moral. Foram anos e anos de um sistema feudal. Escravidão, exploração colonial. A corrupção virou tradição cultural. Isso não vai mudar numa sessão eleitoral. O rico reclama que o pobre não tem exclusão. Esquece de praticar a inclusão social. Transformação real na nação ideal. É quando todo cidadão tiver uma educação igual. E não adianta fazer de conta que não é na sua conta. A população não ficará omissa. A gente conta com a justiça pra que nossa honra não pare mais uma conta na Suíça. O que eles roubaram foi bem mais que dinheiro. Roubaram o nosso orgulho de ser brasileiro. Mas isso ainda consegue. Podem acabar com a nossa verba. Mas não podem acabar com o nosso verbo. Filhos da pátria, não se acovardem. Vem lutar com Fábio Braza e MC Garden. Revolução sem precisar de um fuzil. Geração de pensadores, isso também é Brasil. Filhos da pátria, não se acovardem. Vem lutar com Fábio Braza e MC Garden. Revolução sem precisar de um fuzil. Geração de pensadores, isso também é Brasil. Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. O FMG Educativa, a estação do conhecimento. Caro ouvinte, a Rádio FMG Educativa pede um momento de silêncio para... Às vezes, o silêncio é muito difícil de conseguir. No trânsito, ele depende da cooperação de todos. Tenha paciência, não grite. Use a buzina somente se necessário. Respeite o espaço público. Poluição sonora não melhora o trânsito. Respeitar é saber conviver. Fica a dica, o FMG Educativa 104,5. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Voltamos com Pensar Educação, Pensar o Brasil. E agora vamos receber a extensionista Jéssica Sabino do Pensar Jovem Fazer Sentido, galera do Cefet. Pensar Jovem, Fazer Sentido, Cefet MG, a voz dos alunos das escolas públicas. Boa noite, Jéssica. Oi, pessoal, boa noite, Bárbara, boa noite, ouvintes. Eu sou a Jéssica, extensionista do Pensar Jovem. E já que nós estamos falando sobre o importante exercício democrático que é o voto, nada mais justo do que nós falarmos sobre como tirar o título de eleitor, não é mesmo? Já que o título de eleitor é o documento que nos permite realizar o voto. É através dele que as pessoas passam a integrar o corpo de eleitores, tornando-se cidadãos capazes de votar e de exercer seus direitos políticos. Bom, no título de eleitor, você vai encontrar informação sobre o número de inscrição, a zona eleitoral, que é a região gerenciada por um cartório eleitoral, e o local onde nós vamos realizar o nosso voto. Pessoal, vale lembrar que para os jovens de 16 e 17 anos, tanto o alistamento eleitoral como o voto são facultativos, ou seja, você pode escolher ou não votar. Ele só passa a ser obrigatório a partir dos 18 anos, ok?
E isso de acordo com o artigo 14 da Constituição Federal. E bom, até um tempinho atrás, a gente só conseguia tirar o nosso voto de maneira presencial. Então a gente ia lá, a gente agendava, a gente passava os nossos dados pessoais e depois comparecia a uma unidade do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, ou alguma unidade parceira com os documentos requeridos. E após um dia útil, seu documento estava ali prontinho. Porém, como nós sabemos, com a pandemia, muitos processos precisaram se adequar ao estilo remoto e com o título não foi diferente. Então, graças à tecnologia, hoje nós possamos tirar o nosso alistamento aqui bem em casa, no conforto da nossa casa, na palma da nossa mão, pela internet. O processo, gente, é bem simples e eu vou falar com vocês. Eu vou tentar dar uma resumidinha, mas vocês conseguem acompanhar todo o processo passo a passo no portal oficial do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, através do endereço www.tse.jus.br. Então, para fazer o alistamento eleitoral pela primeira vez, basta acessar o sistema TítuloNet, tudo juntinho, viu? E ir lá na guia Título Eleitor e selecionar a opção Não Tenho. Você vai preencher os campos indicados com seus dados pessoais, como nome completo, e-mail, número da RG e local de nascimento. Então, para realizar a comprovação de identidade do eleitor, que o sistema vai pedir para você realizar o seu título eleitoral, você vai precisar enviar algumas fotos. A primeira dela é uma fotografia, uma selfie, né? Segurando o documento oficial de identificação. E outras duas da própria documentação, frente e verso, documentação que você usou para identificar que é você ali naquela primeira foto que você está segurando nele. E por último, uma foto de um comprovante de residência. Pessoal, vale lembrar que os homens com idade entre 18 e 45 anos também devem encaminhar o comprovante de quitação com serviço militar, ok? É muito importante também, pessoal, lembrar que as imagens devem estar totalmente legíveis, pois se elas não estiverem, a solicitação pode ser negada pela Justiça Eleitoral. Então, assim, não usem bonés, toucas, óculos ou qualquer acessório que atrapalhe a sua identificação. Feito esse cadastro, você pode acompanhar a tramitação do seu pedido também pela internet, ok? Para isso, é só você acessar a guia Acompanhar Requerimento e informar o número do protocolo gerado durante a primeira etapa do atendimento ou seus dados pessoais, ok? Depois de ter feito esse processo e as suas informações estiverem todas ali ok, é só você fazer o download gratuito do aplicativo e-Título no seu telefone celular ou tablet, seja Android ou iOS, e a partir daí você vai passar a usar a versão digital do documento, que dispensa o uso do papel. E para participar das eleições de 2022, que vão decidir a presidência da República, deputado federal, senador, governador e deputado estadual e distritais, você deve tirar o seu título até o dia 4 de maio, hein? Fique atento, porque se você completa 18 anos antes do dia 2 de outubro, você já é obrigado a votar. Lembrando, pessoal, votar não é simplesmente escolher o candidato A ou B. Votar é defender o que você acredita, seus princípios e ideais. Então, nós do Pensar Jovem, como comunidade, convidamos você a votar. Vote e faça a diferença. Bom, pessoal, encerramos por aqui. Gostaria de agradecer imensamente a participação de todos aqui no nosso programa de hoje, em especial os nossos queridíssimos convidados. Foi um prazer contar com vocês nesse programa lindo, viu? O Pensar Jovem Fazer Sentido é um programa aprovado pela Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário do Cefet-MG e coordenado pela nossa professora
Carla Moreira. E nós convidamos vocês, alunos e professores de escola pública, a participarem dos nossos debates aqui no programa e nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram como @PensarJovemCefetMG, tudo juntinho, e no Twitter somos o @PensarJovem. Todas as nossas informações sobre como enviar propostas e como participar estão lá. Agradecemos a audiência e até mais, pessoal! Obrigada por essa ótima explicação, Jéssica. Acredito que todas as pessoas que ainda tinham dúvidas em relação ao processo de tirar o título de eleitor não possuem mais. Vamos encerrar esse bate-papo lindo com o Pensar Jovem, super esclarecedor, ao som de Passarinhos, Emicida, com a participação de Vanessa da Mata. Não sai daí! Despencados de voos cansativos, complicados e pensativos, machucados após tantos crivos, blindados com nossos motivos, amuados, reflexivos e dali antidepressivos, acanhados entre discos e livros, inofensivos. Será que o sol sai pra um voo melhor? Eu vou esperar. Talvez na primavera o céu clareia, vem calor, sobrou de nós e o que já era e colapso, o planeta gira, tanta mentira aumenta a ira de quem sofre mudo, a página vira, o som delira, então a gente pira e no meio disso tudo tamo tipo passarinhos, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Passarinhos, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Laia, 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 laia. Assim de neon, eu sei, meu melhor amigo tem sido o som, ok, tanto karma lembra Armagedon, orei, busco vida nova tipo ultrassom, achei, cidades são aldeias mortas, desafio nonsense, competição em vão, que ninguém vence, pense no formigueiro, vai mal, quando pessoas viram coisas, cabeças viram degrau, no pé que as coisas vão, João, doideira, daqui a pouco, resta madeira nem pro caixão, era neblina, hoje é poluição, asfalto quente, queima os pés no chão, carros em profusão, confusão, água em escassez, bem na nossa vez, assim não resta nem as baratas, injustos fazem leis, e o que resta por vocês, escolher qual veneno te mata, pois somos tipo passarinhos, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Passarinhos, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Laia, 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 passarinhos, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Passarinhos, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro.